Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre os desdobramentos daquele relatório liberado pelo Comitê Judiciário lá da Câmara dos Deputados americana, né, da House of Representatives, sobre a questão da censura ilegal ordenada pelo Alexandre de Moraes contra vários perfis no X, né? A gente já falou sobre isso ontem, o relatório é enorme, 540 páginas de um monte de decisão absurda do Alexandre de Moraes, mas agora, de ontem para hoje, deu para dar uma digerida naquele texto todo ali, no que tem ali dentro, um monte de gente apontou algumas coisas bem interessantes, então vamos falar sobre isso, porque agora a dúvida que está em todo mundo é, vai ser o Pacheco ou vai ser o Lira que vai comprar essa briga? Porque quem comprar essa briga vai se tornar o herói brasileiro, já está mais do que na cara que no time do Alexandre de Moraes não tem como lutar, é um time fadado a perder. Um dos dois pode assumir a ponta dessa história, né? Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Dei Match com o Peter no Tinder, ET Bilu é brasileiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, bom, já falamos sobre o documento que está aqui, foi liberado pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados americana, da House of Representatives. Eu já expliquei para vocês, está óbvia a jogada do Elon Musk, aliás, já estava óbvia antes, né? Ele queria liberar todos os documentos, as ordens absurdas que o Alexandre de Moraes fez, mas ele sabia que se ele liberasse isso por ele mesmo, o Alexandre de Moraes iria punir os funcionários dele aqui no Brasil, porque iam dizer que os funcionários liberaram, descumpriram uma ordem, né, dada pelo Alexandre de Moraes, que aquela coisa toda era sigilosa e coisa e tal. E aí, qual foi a jogada que ele fez? Os deputados americanos requisitaram a X esses documentos. Aí ele falou para o Alexandre de Moraes, olha, eu tive que entregar isso para os deputados americanos, porque eles me pediram, a lei americana exige isso, eles têm esse direito e pronto, né? Ou seja, é aquilo que eu estava falando para vocês mesmo, ele não estava voltando atrás, o que ele estava fazendo é uma estratégia para proteger os empregados brasileiros dele aqui, né? E eu imaginei que os deputados americanos iam vazar isso de alguma forma, mas eles fizeram uma coisa até mais aberta, né? Eles foram lá e publicaram as informações sigilosas mesmo na forma de uma crítica ao governo Biden. Por quê? Né? Justamente a ideia deles lá era justamente criticar o governo Biden, apontando o absurdo que chegou o Brasil indo nessa mesma linha que o Biden quer fazer lá nos Estados Unidos, que a Europa quer fazer também. Só que o Biden e a Europa têm uma diferença, eles não fazem isso fora da lei, né? Ou seja, eles estão aguardando, eles querem passar leis para fazer esses absurdos. Aqui no Brasil, o Alexandre de Moraes jogou a lei para o espaço, jogou a Constituição para o espaço e decidiu as coisas da cabeça dele e prosseguiu com essa coisa. Então, é um alerta que ele está usando essas decisões do Alexandre de Moraes contra esse tipo de avanço lá nos Estados Unidos, né? Enfim, é um documento impressionante, fala muita coisa e tem alguns desdobramentos interessantes. Primeiro que o Comitê Judiciário da Câmara resolveu investigar o próprio governo Biden para saber até onde vai isso. E depois que o Google falou aqui no Brasil que não, que eles acham que está certo, está tudo certo, mas não é bem assim não, tá? Tá na cara que o governo pediu uma declaração favorável do cara do Google para tentar isolar o Alexandre de Moraes, desculpa, tentar isolar o Elon Musk nessa história, mas até a decisão, até a fala do cara do Google deixa claro que a obrigação do Google é obedecer às leis do país, né? E, bom, o STF mandou, eu não posso fazer nada, não sei o que lá. Mas, de novo, a reclamação do Elon Musk é justamente que as ordens são ilegais. Continuam sendo ilegais. O fato de ser o STF que dá essa ordem não quer dizer que ela seja legal. Continuam sendo ordens ilegais, né? Enfim, vamos ver cada um desses passos aqui. Eu vou começar falando, trazendo algumas informações aqui de algumas pessoas que deram um resumo dessa coisa toda, né? O André Marsiglia, vocês sabem, ele é jurista e tem algumas coisas bem interessantes. Ele escreve aqui na coluna do 360, Poder 360, ele levanta aqui alguns pontos interessantes, né? Primeiro que as decisões são praticamente todas padrão. É tipo, remove os perfis de fulano, beltrano, cicrano, não sei o que lá, não sei o que lá, cumpra-se e não sei o que lá. Ou seja, é quase cut and paste de tudo, né? É quase como se o governo quisesse forçar as mídias sociais a serem uma subsidiária, a obedecer diretamente o governo, sem uma legislação que determine isso, né? Uma ordem criada pelo Alexandre de Moraes do zero, né? Aqui, ó,
Algumas estão embasadas, então em algumas dessas ordens você tem um embasamento que sugeriu aquilo ali, ou seja, tem pelo menos os argumentos ali naquele negócio, mas a maior parte não. E aqui, ó, não está claro nos documentos relacionados se a plataforma recebiam sempre decisões fundamentadas ou se recebiam ofícios com ordem e comunicação da existência da decisão sigilosa. Várias dessas coisas eram decisões sigilosas, né? Caso nem todos os ofícios estavam acompanhados de respectivas decisões fundamentadas, é obviamente grave. Ofícios com ordens e a partes interessadas devem conter a decisão fundamentada. Por quê? Porque faz parte do devido processo legal. Você tem que ter o direito de se defender daquilo, de contestar aquela decisão. Se a pessoa fala, faz isso daí, não vou te explicar por que você tem que fazer isso, como é que você vai contestar essa decisão? O que você vai usar de argumento? Você tem que ter o embasamento da decisão. Aliás, toda decisão judicial, para ser válida, tem que estar fundamentada na lei, fundamentada no descritivo, no dispositivo que eles chamam, e com os argumentos para fazer aquela decisão. Qualquer decisão judicial tem que ser assim, né? Ordem não serve apenas para ser cumprida, mas também para ser objeto de recurso. Se não tiver a fundamentação dela, impede-se o direito democrático de recorrer, né? Além disso, é abusivo determinar sigilo sobre fatos comunicados no ofício. Documentos nos autos podem ser sigilosos, os fatos existentes nos autos jamais, né? Ou seja, no final das contas, o Alexandre de Moraes está usando o sigilo como uma forma de não ter que justificar as decisões que ele está tomando. Por quê? A verdade é que ele não tem informação exata sobre o que está acontecendo ali, ele simplesmente quer calar aquelas pessoas e pronto, né? Só que isso é, mais uma vez, ilegal. Você deve fundamentar o que você está. Dizer que está em sigilo não justifica a coisa. Os fatos pertencem ao mundo, não aos juízes, né? Com relação aos prazos também, ele falou que é um absurdo. Prazo de 2 horas para cumprir ordem sob pena de multa horária de R$100 mil. É totalmente desproporcional e errado, né? A legislação nossa, o juiz não determina prazo maior, prevê-se 48 horas para o cumprimento. No mínimo, ou seja, não pode ter uma decisão para cumprimento com menos de 48 horas, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Né? Um absurdo essas decisões para cumprir em 2 horas e coisa e tal, como se isso fizesse uma diferença enorme na rede social. No final das contas, o ponto que eu acho nisso daqui é, de fato, o sistema judiciário brasileiro, a justiça estatal brasileira, ela é totalmente inefetiva na era das redes sociais. A verdade é essa, né? Eu concordo com o porquê dessas decisões rápidas, porque a verdade é a seguinte, se você vai tomar uma decisão depois de 24 horas para fazer isso, então essa decisão se torna inefetiva nas redes sociais. Por outro lado, você não pode tomar essa decisão só por conta das redes sociais, você tem que seguir o devido processo legal. Então o dilema aqui é esse, e aí é nesses dilemas que surge a necessidade do anarcocapitalismo, do libertarianismo, ou seja, você abaixar muito o critério para ofensas e questões de liberdade de expressão, tem que deixar o pessoal falar mesmo, tem que aceitar que vai ter mentira, as pessoas vão se acostumando, vão criando casca e percebendo que tem mentira na internet. A verdade é essa, se combate mentira com mais informação, com a verdade, mostrando a verdade, argumentando, não tentando calar a mentira. Isso é impossível, isso não é um recurso adequado nas redes sociais. Essa saída que o TSE quer fazer, que o STF quer fazer, de calar as pessoas, de apagar a mentira, isso não funciona no final das contas. O que funciona é você falar a verdade, argumentar, né? Se o TSE, ao invés de fazer essa lambança toda, criou um grupo de trabalho, né, para ficar censurando as pessoas, se ao invés disso, esse grupo pegasse cada postagem dessa e respondesse embaixo, explicando e coisa e tal, o que é, e criando uma nota da comunidade, talvez corrigindo o que está escrito ali, coisa e tal, seria muito mais efetivo e não seria legal. Olha que coisa, né? Seria muito mais efetivo e não seria legal. O problema é a abordagem que eles estão usando para fazer esse tipo de coisa, né? E no final ele diz que o relatório não é analítico ou crítico, a força dele... Não, ele é crítico sim, tá? Aí eu discordo dele aqui. É crítico, tanto que no início ele explica muito que o objetivo é justamente convencer o governo americano a não seguir na mesma linha, né? Apontar o risco que os Estados Unidos estão correndo de seguir na mesma linha, de acabar acompanhando essa coisa absurda que está acontecendo aqui no Brasil, né? Então é sim crítico, mas eu concordo que a parte crítica é 2, 3 páginas só. Depois o importante é a liberação das informações, que foi o que o Elon Musk prometeu, né? Bom, o Dr. Simon Godek fala aqui também sobre as páginas que ele leu, e ele aponta alguns pontos curiosos sobre todas as petições lá, né? O Alexandre de Moraes tem censurado críticas pessoais contra ele em larga escala.
chamou o Xandão Cabeça de Piroca de Xandão Cabeça de Piroca, pronto, está censurado, não pode criticar Deus, né? Baniu e excluiu muitos jornalistas críticos a seus conteúdos de todas as plataformas de redes sociais. Um exemplo e uma imagem anexada mostra como ele tentou apagar o político eleito deputado federal, o Marcel Van Hatten, da internet, né? Então tem aqui a decisão dele nisso, né? Ele ameaçou plataformas de mídia social com multas de R$150 mil a hora, por cada hora de atraso na implementação de suas ordens de censura. Uma coisa absurda isso, né? De novo, repara, eu entendo por que ele está querendo fazer isso rápido, porque nas redes sociais, realmente, se você desmente uma mentira 2 dias depois, já não faz sentido nenhum, né? Isso já tem outro meme novo, já tem outra mentira nova. Só que, de novo, o erro dele é achar que a coisa a fazer é calar a mentira. Não é argumentar, é botar mais informação, é falar a verdade. É isso que se deve fazer nessa situação. E isso, ele não precisaria nem de lei, isso ia ser permitido, não. O TSE responder coisa, ele pode. É um departamento de relações públicas do TSE. Ele transforma o CIED, que hoje é um mecanismo de censura, no mecanismo de resposta. Sempre que tiver esse tipo de coisa, o TSE pode responder, botar embaixo, argumentar, contra-argumentar, explicar o problema, falar porque está errado o que está naquele post. Seria muito mais efetivo do que a censura como está acontecendo agora, e não seria legal. Olha que coisa, né? Aqui, ó, o escritório Zanin Martins, meteu o Zanin no meio, eu falei sobre isso no vídeo de ontem, né? Ajudou a censurar cidadãos brasileiros. O escândalo é que o Cristiano Zanin Martins é o advogado pessoal e amigo do Lula, que o nomeou como juiz do Supremo Tribunal Federal há 9 meses. Ou seja, né, essa coisa aí ficou feio pra caramba, esse negócio. Muitas publicações que o Alexandre ordenou deletar eram análises sóbrias de acordo com a Constituição brasileira. Ou seja, pode até ter alguns itens lá que você pode julgar que eram besteiras, coisas que totalmente malucas e coisa e tal, mas teve muita análise ali que era sóbria, era análise que alguém fez, é a opinião da pessoa, né? E a opinião de alguém não é fake news, é a opinião da pessoa, né? Moraes agiu tanto como promotor quanto como juiz, né? Ou seja, porque a verdade é que a PGR em momento algum foi acionada nesses casos todos. Ele exerceu seus poderes como juiz do Supremo Tribunal e deveria renunciar ou ser submetido a um processo de impeachment. Eu também acho isso. E eu acho que a situação dele está insustentável e tende a piorar daqui para frente. Porque agora que abriu as portas, não tem como mais ele continuar. Ele vai continuar com isso daí, porque ele precisa, e no final das contas vai ser qualquer decisão que ele tome vai ser desacreditada. Ele só consegue piorar o ambiente institucional do Brasil daqui para frente. O Alexandre de Moraes perdeu a capacidade de ser um juiz da Suprema Corte. A verdade é essa, né? Bom, aí tem o pessoal aqui mencionando alguma coisa aqui, ó. O Mário Narwal é uma Roussette desgraçado esse cara, mas enfim, nisso aqui ele tá certo aqui. A Suprema Corte Brasileira mandou informações confidenciais para suspender perfis e coisas que eram memes. Aqui, ó, tinham memes aqui e o pessoal proibiu o meme na internet, né? Meme não pode, né? Eles são problema desse lá nos Estados Unidos também, tá? Porque a campanha da Hillary Clinton, ela processou um cara porque o cara botou um meme de brincadeira dizendo atenção eleitores democratas, você não precisa ir votar, basta mandar mensagem de texto para tal assim, que já computa o seu voto na Hillary, né? No dia da eleição não esqueça, mande apenas o texto, não vá votar e coisa e tal, que evidentemente é uma piada, todo mundo sabe que não tem como votar via texto, mas a campanha da Hillary falou que não, que as pessoas vão acreditar e não sei o que lá, e podem ter deixado de votar por conta disso. E detalhe, tem meme também falando a mesma coisa com o Trump, mas os memes com a mesma coisa com o Trump, né, dizendo a mesma coisa. Não, a eleitor do Trump, você não precisa votar, basta digitar no SMS, mande um SMS para o número tal. Lá nos Estados Unidos, caso vocês não saibam, é muito comum isso, né? Você mande SMS para a empresa tal que você vai receber nosso catálogo de produtos, não sei o que lá. Lá é muito comum. Isso aqui no Brasil o pessoal não faz muito, porque aqui no Brasil, como o SMS é pago, as empresas não usam isso, né? Lá era tudo de graça desde o início, então se usa muito SMS lá, né? Mas é lógico, não para votar. Você não pode votar com SMS, evidentemente. Mas é um meme, né? Mas o pessoal está sendo processado lá nos Estados Unidos por conta disso, né? Enfim, um absurdo completo. E aqui, ó, outra coisa que o Marsiglia está falando aqui é a questão da decisão do Monark, né? Em que se afirma que, em circunstâncias excepcionais, garantias individuais podem ser afastadas. O cara literalmente fala aqui, ó, na decisão, ó,
em face de circunstâncias apontadas, imprescritível a realização de diligências, inclusive com afastamento excepcional de garantias individuais. Caramba, que diabo de garantia individual é essa que pode ser afastada pelo juiz? Então não é garantia individual, né? É o que fala o Marsigli aqui, ó. Em uma democracia não se afastam garantias individuais. Eu já expliquei isso para vocês várias vezes, mas é muito bom ressaltar. São os direitos de primeira geração, os direitos fundamentais de primeira geração, direitos humanos de primeira geração, são diferentes dos outros. Eles não podem ser tratados da mesma forma que direitos coletivos, que direitos difusos, que direitos de outro tipo. Os direitos de primeira geração são aquilo que limita o Estado, né? Quando fala-se, por exemplo, que o Estado não pode entrar na sua casa sem uma ordem judicial, isso é uma limitação ao Estado. O Estado é um ente muito poderoso, é preciso ter alguma limitação ao poder do Estado de fazer isso, né? Então o Estado precisa ter uma ordem judicial para entrar na sua casa, é uma limitação, é um direito individual que você tem, né? Aí repara qual que é o truque que o pessoal usa, né? Aqui no Brasil já estão usando isso direto. Mas no caso da dengue, como você tem o direito à saúde é superior ao direito individual, então o cara pode entrar na sua casa mesmo sem mandato, porque a dengue justifica isso. Entenderam, né? Para achar recipiente com água e coisa e tal, e coisa e tal. E isso é um risco enorme. Por quê? Porque no momento que você relativiza o direito individual, você está acabando com o limite do Estado. No direito individual, no direito de primeira geração, você tem a limitação do Estado, até onde o Estado pode ir, a partir dali é esfera individual, não pode entrar ali. Isso limita o Estado. Se você começa a confundir esses direitos de primeira geração com os direitos de segunda, terceira, quarta, hoje em dia se fala de quarta, de quinta geração, direitos inomináveis e não sei o que lá, um monte de coisa aí que o pessoal... Começou com os direitos sociais, aí depois direitos difusos, direitos não sei o que lá, direitos não sei o que lá. Só que não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Esses outros direitos não limitam o Estado, limitam as pessoas. Então não são direitos de verdade. O direito correto é o da primeira geração, é aquele que limita o Estado. E aí, é o que ele está falando, que não se pode afastar essas garantias individuais. É justamente isso que limita o Estado. Senão acabou, o Estado manda tudo. Comunismo geral, estamos na era do Stalin de novo. Aqui, ó. Elas podem ser harmonizadas com outros direitos, valendo-se de algum grau de restrição que não implique censura, afastadas jamais, né? E eu vou além disso, eu vou além do que ele está dizendo. Não podem ser harmonizadas com outros direitos. Direito de verdade ou de primeira geração, porque é direito individual. É a proteção do indivíduo contra o Estado. Direito de segunda geração, direito de terceira geração, direito de quarta geração, direito de quinta geração. Já devem estar inventando aí, até onde eu sei não tem de quinta geração, mas devem estar inventando já. Então, não, isso é outra coisa diferente. Nem deveria se chamar direito, na verdade. Isso aí é o truquezinho que o legislador usa, que o político usa, para quebrar os direitos de primeira geração. A justificativa não foi empregada em decisões da Corte uma única vez. Se utilizada em recorrência, por óbvio, também se trata de excepcionalidade. Ou seja, ele fala de afastamento excepcional de garantias, mas como isso foi feito várias vezes, então no final das contas não é excepcional, né? É comum isso daí, é uma coisa normal, né? Outra coisa, banir contas é censura prévia. Você pode entender que a pessoa falou alguma coisa errada, então aquela pessoa que falou uma coisa errada, ela pode ser, a coisa errada que ela falou pode ser removida porque fere, sei lá o que, XYZ. Eu discordo, mas né, pela lei poderia fazer isso. Agora, censurar a pessoa impede que ela fale alguma coisa, inclusive coisas que são normais, que, né, bom dia, como vão vocês, né, pronto, não tem nenhum crime falar isso, mas se você bane a conta da pessoa, você está proibindo ela de fazer isso, né. Aqui, ó, pressupõe-se o crime e se impede a manifestação futura bloqueando perfis. Crime não se pressupõe, e ao impedir manifestações futuras, impede-se também as ilícitas. Desculpa, impede-se também as lícitas, né, atingindo a liberdade de expressão do usuário. Aí você pode falar uma coisa assim, ó, mas peraí, as plataformas todas têm regras de usuário e várias dessas plataformas, elas banem o usuário. Se você desrespeitar as regras da plataforma, o Twitter eu não sei como é que é, no YouTube você tem 3 strikes, se você fizer 3 strikes você perde a sua conta e coisa e tal. É bem raro o YouTube fazer esse tipo de coisa, mas ele faz algumas vezes, né?
Mas qual que é a diferença desses dois casos? A diferença desses dois casos é que quando uma plataforma privada te bane, você pode ir para outra plataforma privada. Você pode... o YouTube me baniu, eu vou para o Rumble, né? Não tem problema. Regra privada é sempre justa, porque você aceitou de livre e espontânea vontade ao usar aquela plataforma. Então, se o YouTube te banir, você vai para o Rumble, você vai para o Odyssey, você vai para o Gabi, você vai para onde você quiser. Quando o Alexandre de Moraes manda a ordem, ele manda para todas as plataformas. E ainda fala que se descumprir, ele vai multar as plataformas. Se qualquer coisa, se surgir plataforma nova, ele manda para nova plataforma. Ou seja, repara a diferença. Uma coisa é você ter que sair, abandonar o seu relacionamento com uma plataforma. Outra coisa é você ficar proibido de falar, né? E também fala aqui uma questão da decisão. Os trechos que imputam a ele uma conduta delituosa confundem desinformação com notícias fraudulentas com opinião. O que o monarca tem ali é uma opinião. Ele tem a opinião de que as urnas eletrônicas são problemáticas. E daí? É a opinião dele. Isso é falso? Isso é fake news? Isso é desinformação? Não, isso é a opinião dele, né? E isso é uma coisa que eu já apontei aqui. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa. Que história é essa, né? Enfim, no final das contas, uma das coisas que o monarca foi censurado é justamente porque ele criticou Alexandre de Moraes por censurar pessoas. Isso está no relatório. O monarca criticou o Alexandre de Moraes por censurar pessoas, então ele foi censurado por conta disso também. Um absurdo completo. Esse caso do monarca é particularmente chamativo nessa história toda. E eu fico me perguntando se isso daí não teve o dedo de alguém. Porque a gente sabe agora que o Felipe Neto está muito próximo do Alexandre de Moraes, está muito próximo dessa turma da censura. A impressão que dá é que esse pessoal da esquerda usou o Felipe Neto como grande especialista de redes sociais, que ele não é, ele não entende do assunto de fato. Ele tem muito sucesso no canal dele, ele tem muito sucesso, não tenha dúvida. Isso não quer dizer que ele entenda o mecanismo das redes sociais como um todo, ao contrário. Ele começou a agir exatamente como um empresário que quer censurar a concorrência. Eu fico me perguntando se aquela campanha contra o monarca lá atrás, que chamou ele de nazista, lembra? Lá quando ele estava no Flow Podcast ainda, será que aquilo ali não foi iniciativa do Felipe Neto, né? Não estou dizendo que foi não sei, não tenho informações. Mas sabendo agora que o Felipe Neto está em contato com esse pessoal, será que não foi isso que surgiu ali atrás, né? E mais do que isso, né? A gente sabe que o Felipe Neto tem uma ligação com os Sleeping Giants também, que atuou naquela época e coisa e tal. E aí depois, essas medidas duríssimas do Alexandre de Moraes contra o monarca, assim, meio que de graça, eu sempre achei estranho isso. Tudo bem, eu sei que o monarca é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de comunicação, tem muita gente que ouve o monarca, né? É um cara que atinge muito mais gente do que eu, porque ele fala uma linguagem muito mais amplamente aceita do que a minha, né? Mas, no final das contas, é estranho, é um cara só. Ele estava no Rumble, ou seja, já não estava com aquele alcance todo, e no entanto o Alexandre de Moraes continuou perseguindo o cara. É uma coisa assim que chama atenção. E eu fico me perguntando se não é uma espécie de toma lá da cá com o Felipe Neto nessa história. Felipe Neto preocupado, porque né, o monarca tem uma popularidade muito grande, a ponto de ameaçar dele, e né, virou um conflito comercial nessa história. Não descarto, não sei, não estou dizendo que exista, tá? Eu estou supondo essa possibilidade, né? Enfim, o Hélio Beltrão lembra aqui também que Alexandre de Moraes ordena a remoção do perfil inteiro do Flávio Gordon por ser golpista. Ou seja, censurou o Flávio, entendo que de todas as redes. A justificativa para tirar a voz do Flávio é que ele cita uma frase do editorial do New York Times e outra frase de uma professora de Direito da Universidade Americana que criticam as urnas eletrônicas de forma geral. Virou proibido você ter uma opinião sobre as urnas eletrônicas. Não pode ter opinião sobre as urnas eletrônicas, que é proibido. Que história é essa? Por que crítica à urna eletrônica virou uma coisa assim, cara? Não faz sentido isso. Sempre se criticou a urna eletrônica no Brasil, sempre teve pessoas críticas à urna eletrônica no Brasil. Todas as redes receberam centenas dessas ordens e as cumpriram e ficaram caladas, pois havia a expressa determinação de que fossem secretas. Agora veio tudo à tona, né? E segundo diz a reportagem aqui da Revista Oeste, caramba, eu tô vendo isso aqui agora, olha só, clicar no link da Revista Oeste, tá dizendo que é um link que pode ser inseguro, né? Caramba. Será que não foi Alexandre de Moraes que ordenou isso daqui também, né? As decisões de Moraes reveladas pelos Estados Unidos são inconstitucionais. E são mesmo, evidentemente que são, conforme dizem os especialistas aqui dele, né? Agora, o cara do Google aqui no Brasil, né, o executivo do Google no Brasil, mostra
o problema que eu falo, que é o chamado problema do gerente, né? O gerente, meu amigo, ele não quer comprar briga com ninguém, ele vai obedecer todo mundo, é lógico, ele não é dono da coisa, ele está ali contratado, ele recebe o salário dele, então por que ele vai comprar briga com alguém, né? Então, tipicamente, por que o Elon Musk comprou essa briga? Porque o Elon Musk é dono, meu amigo, tem uma diferença, uma distância enorme entre dono e CEO, né? O CEO é o empregado, na verdade, né? Ele trabalha ali na empresa, ele decide tudo, mas ele é empregado, né? Ele não é o dono. Então, o cara que é empregado, o incentivo dele é para obedecer ao máximo possível, não tem esse negócio. Eu fiz um vídeo sobre isso há um tempo atrás, eu estou para fazer um vídeo lá no Capsule Classic também, sobre essa síndrome do gerente, que é o comunismo, né? O ideal do gerente é o comunismo, no final das contas. Agora, de qualquer forma, o que ele fala também não é bem assim não, tá? Ordens da Suprema Corte estão aí para serem cumpridas, né? Aqui diz um pouco melhor o que ele falou, olha só. Coelho afirmou que as plataformas possuem termos de uso que estão sujeitos ao arcabouço legal do país, e o respeito às ordens judiciais é uma política de combate à desinformação praticada pela plataforma, né? Aí ele fala que não, que tem que estar de acordo com a lei. O problema todo é esse, né? O problema, o que ele esquece aqui, que o Elon Musk lembrou muito bem, é que essas ordens não estão de acordo com a lei do país. Isso é um exagero do Alexandre de Moraes. Ele está fazendo uma coisa exagerada, ele está indo além do definido, né? Ah, mas não se pode contestar o TSE. Bom, o Elon Musk acabou de mostrar, seu Coelho, que se pode, né? Sempre tem um caminho para você contestar o TSE, o STF, a Suprema Corte do país. E sim, eles são pessoas, eles erram, então é importante apontar isso daí, né? Além disso, olha só uma coisa importante aqui, o Comitê Judiciário mandou aqui ordem para a Casa Branca, querendo saber se o governo americano tem alguma coisa a ver com isso. Olha só o que eles pedem aqui, ó. Todos os documentos e comunicações entre empregados do Departamento de Estado, não limitada à Embaixada Americana e consulados no Brasil, referente a ordens, demandas ou mandatos do TSE e da Suprema Corte Federal sobre a suspensão ou remoção de contas do X, né? Documentos e comunicações entre o Departamento de Estado e o governo brasileiro referentes a essas ordens, demandas ou mandatos do Superior Tribunal Eleitoral e coisa e tal. Ou seja, ele está querendo saber tudo que o governo americano fez em relação às eleições brasileiras, o que é uma coisa preocupante para o Lula, certamente, né? Aqui, outra coisa que o Michael Schellenberger fala aqui, a administração Biden tem exigido incansavelmente uma censura cada vez maior por parte das plataformas de redes sociais. A Casa Branca exigiu com sucesso que o Facebook censurasse histórias verdadeiras sobre efeitos colaterais da Covid. O Departamento de Segurança Interno do Biden propôs um conselho de governança de desinformação para exigir censura dos inimigos políticos de Biden. Isso deu errado, tá? A coisa foi negada, né? Ou seja, o que eles estão colocando aqui é justamente que a investigação deles é na administração Biden. Estão usando o Brasil como um exemplo de coisa errada, porque ficou muito óbvio aqui, né? Finalmente, o Cláudio Dantas faz a grande pergunta aqui. Falei com lideranças parlamentares há pouco tempo sobre o relatório do Congresso dos Estados Unidos. Todo mundo concorda que a situação do Alexandre de Moraes é insustentável, eu acredito. A pergunta que está se fazendo é, Lira ou Pacheco, quem dará o passo fundamental em direção à democracia? Quem entrará para a história como herói ou covarde? Olha, nenhum dos dois eu acho que tenham particularmente pinta de ser herói, mas entre Pacheco e Lira, eu aposto no Lira. Vamos torcer para ir. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.